Esses dias eu tava andando na internet até que eu achei esse canal aqui. Esse canal é um canal que eu ultimamente tô acompanhando muito. E é um canal que eu tô gostando muito pelo conceito do mundo eterno. O mundo eterno é nada mais nada menos que um mundo eterno, literalmente. Onde você pode entrar quando quiser e nunca paga ele. Ele vai estar eternamente ali. Então eu pensei, por que não criar o meu mundo eterno? E é por isso que eu tô gravando esse vídeo de hoje. Porque hoje vamos começar uma nova série no canal, no meu mundo eterno. Nesse começo aqui não tem muito o que falar, né? Peguei madeira, fiz meus itens iniciais. E na maioria do tempo, nesse começo, eu fiquei numa caverna. Mas eu vou mostrar um pouco do que eu fiz nesse começo. Aqui nessa hora eu tava configurando o addonzinho de quebrar madeira que eu tinha colocado no mundo, ok? Então, na maioria dessa parte aqui eu só tô habilitando umas coisas e desabilitando outras. E eu também queria pedir desculpa pra vocês por não ter gravado a minha voz no meio do jogo. Porque nesse tempo em que eu tava gravando esse primeiro episódio, tava com um colega aqui em casa e daí eu tinha que gravar sem o microfone, né? Pra poder falar com ele. Então eu tô fazendo voice over, mas eu vou tentar só nesse primeiro episódio. Nos outros episódios eu vou tentar falar em vídeo com vocês. E nessa hora, quando eu tava indo mais ao fundo da caverna, eu tava com pouca vida e morri para um esqueleto. E eu fiquei muito bravo, cara. E também tinha que voltar meio rápido, mas sem tomar dano de novo, pois essa caverna era muito funda. E eu quase morri de novo. Enfim, tirando essas partes, eu fui mais a fundo da caverna, fiz minha picareta de ferro e consegui achar meu primeiro diamante nessa caverna. Glória a Deus. E eu também achei o segundo diamante no meio desse primeiro diamante aí. E depois de passar um belo tempo nessa caverna, pegando muito recurso e alguns diamantes, eu finalmente saí da caverna e tentei explorar um pouco mais o meu mundo. Nessa hora aqui eu só fiz uma pequena pausa para poder achar os restos dos ferros, para eu poder conseguir um full iron, porque diversas vezes quando eu tava na caverna eu morri facilmente. Então eu decidi fazer um full iron para eu poder ficar um pouco mais protegido. Então eu já logo me equipei com o meu full iron e fui dormir porque tava anoitecendo. E logo depois, no próximo dia, eu comecei a explorar mais o meu mundo, porque a minha ideia era conseguir uma vila para eu poder morar, e não só morar, mas capitalizar com os villagers. Pois eu queria conseguir uma... vamos dizer assim, eu não sou muito familiarizado com cavernas. Então eu queria conseguir todos os meus itens, tanto de diamantes quanto os necessários, entre aspas, com villagers, já que dá pra conseguir facilmente com eles. Então, depois de um certo tempo, eu finalmente achei uma vila e comecei a me estabelecer por ali mesmo. Fui pegando os recursos necessários que eu precisava, comida e etc. E fui entregando uma batata para cada villager para eles poderem ficarem ali e nunca desaparecerem, mesmo que eu saia de perto deles. E no meio disso, eu também fui tentando entender um pouco do conceito dos villagers. Fui aprendendo um pouco mais sobre eles, tanto sobre o esquema de trocas quanto como o esquema de reprodução. E nessa altura do campeonato, já tava na hora de eu começar a querer trocar com villagers. Só que daí não tava dando certo por causa de um certo sistema das camas e das mesas que dão profissões a eles. Então eu tive que quebrar todas as camas da vila e também algumas bancadas de profissão, para os villagers poderem fazer as trocas certas comigo. Então, logo após eu quebrar as camas e mesas, eu vou tentar fazer um esquema com as camas para ver qual cama que o villager vai pegar para poder resetar as trocas quando eu precisasse. Então já fui ajeitando as coisas pro villager poder resetar as trocas e
fui procurando mais villagers pra eu poder ter mais trocas possíveis pra eu poder fazer. E foi aí que eu comecei a trocar com os villagers. Só que a questão é que eu não tinha uma fonte de combustível, vamos dizer assim, pra eu poder conseguir esmeralda infinita. Porque eu não tinha muitas árvores pra tocar com os villagers flecheiros. E como eu não tinha muita madeira pra tocar com o villager flecheiro, não tinha muita esmeralda pra tocar com o villager ferramenteiro. Então isso foi um problema aqui no começo. Mas talvez nos próximos episódios eu consiga árvores de pinheiro que vão me ajudar pra caramba, mano. Então depois, quando eu fui trocar um pouco mais com os villagers, eu percebi que as trocas deles não estavam resetando. Então depois que eu percebi o que eu tinha feito, que era não ter botado a mesa de trabalho deles na frente deles, eu tive que corrigir esse erro. E depois que corrigi esse erro, eles conseguiram resetar as trocas e daí finalmente tive trocas infinitas, vamos dizer assim. Então, a partir daí, eu fui para uma floresta que estava perto da vila e comecei a quebrar árvores sem parar porque eu precisava de madeira urgentemente para combustível, para poder pegar a esmeralda. E mais para frente eu também fiz um villager pedreiro, porque ele troca argila por esmeralda. E a argila tinha um laguinho ali perto da vila. Então eu tinha 3 fontes de esmeralda perto de mim. Então, a partir daí eu comecei a trocar loucamente com os meus narigudos, porque é para isso que eles servem nesse mundo. E até consegui uma quantidade válida de esmeralda, mas não é o suficiente com o que eu conseguiria. Conseguiria muito mais com as árvores de pinheiro. Mas enfim, é o que temos por hoje, né? Depois eu peguei todas as tralhas que eu consegui lá, que são inúteis com os villagers. Eu taquei elas tudo no chão, peguei um isqueiro e simplesmente taquei fogo naquele ali, porque eu não iria precisar daquilo ali. E voltei a trocar com os villagers. Então depois de um tempinho eu resolvi fazer um villager armadureiro, para ele poder me dar um pouco de armadura no futuro, já que ele pode dar tanto calça e capacete quanto peitorais e botas no mesmo villager. Isso iria me ajudar muito no futuro, por causa que daí eu não precisaria ir para essa caverna e gastaria menos tempo. Então a partir daí eu decidi que já estava na hora de eu criar um portal pro Nether, para talvez no futuro eu entrar nele pra gente poder pegar as Blaze Rods. Então eu fiz aí o portal, liguei ele e tentei dar uma decorada pra ficar um pouquinho mais bonito, mas não deu muito certo, vamos ter que esperar pro futuro. Então a partir daí, como eu não tinha muita coisa a fazer, eu comecei a pegar argila pra trocar com o villager pedreiro, pra em troca de argila ele me dar um pouco de esmeralda. Assim eu conseguiria mais fontes de esmeralda e consequentemente mais trocas com os outros villagers que precisam de esmeralda pra dar isso pra gente. E no meio disso aí eu acabei morrendo miseravelmente, afogado, infelizmente, por ter bugado meu jogo. Mas eu recuperei meus itens por causa que eu tinha marcado spawn e deu tudo certo no final. E depois disso eu voltei a trocar com os villagers novamente, pois eu precisava de esmeralda para poder upar o suficiente villager ferramenteiro e armadureiro, para assim conseguir os itens de diamante no nível mestre deles. Mas eu não consegui upar todos eles nesse primeiro episódio. O que nós conseguimos fazer por enquanto? Eu já fiz aqui meio de encantamento, tá? Só falta as bancadas, que eu acho que eu vou tentar conseguir nos próximos episódios, porque por enquanto eu não tenho cana de açúcar o suficiente e nem couro. Já fizemos o portal do Nether, só que eu ainda não fui pro Nether, porque eu não quero ir nesse primeiro episódio. E prendemos uns villagers aqui. Não prendemos, né? Estamos
pedindo emprestado o poder deles para que nós podemos ficar ricos nesse mundo. E eu ainda quero dar uma explorada numa caverna que eu vi por aqui, que ela parece bem grande. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Eu tenho até alguns planos para construir algumas coisas aqui, mas por enquanto eu não vou explorar ela porque eu não tenho proteção suficiente. Ainda preciso mais armaduras mais fortes, por isso que eu fiz um villager armadureiro lá pra mim. Então agora o que me resta é ficar farmando aqui esmeralda nesse mundo até conseguir o que eu preciso.